Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático. Hoje eu e Ronaldo Bianchi, aqui nesse programa do portal RC1, escutar Roberto Sebastião Pertenelli Júnior, general, deputado, ex-deputado federal, hoje em dia ele é suplente, um homem, um político de raiz militar e que vê a política como uma enorme prestação de serviços para a sociedade. Melhor dizendo, vê a política, além da parte, claro, a parte ideológica, a parte da política em si, vê a política como uma missão de melhorar a vida das pessoas. Não é? Hoje nós estamos aqui assistindo no Brasil um clima de bastante divisão, né? Direita, esquerda, as pessoas não têm mais essa visão da política. A política está muito sendo vista como uma guerra ideológica e as pessoas, às vezes, ficando contra medidas as quais elas até seriam a favor, não fosse o problema ideológico. A participação das Forças Armadas também na política vem sendo aí cada vez mais discutida. Cada vez mais aparecem pessoas achando que os militares não poderiam participar, o que poderiam, enfim. Temos todo esse clima sobre o qual o general Peternelli pode nos falar de primeira mão, uma vez que ele tem essa vida profissional, essa vida política. General, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui, o seu tempo aqui para o nosso programa. Desse quadro aí que nós estamos vendo de movimentação, eu acho até que surpreendente para todo mundo, para todas as pessoas. Acho que há um ano atrás ninguém esperava que estivéssemos nesse nível de problemas. Como é que fica a direita? A direita ficou órfã totalmente com a inabilitação do presidente Bolsonaro para a próxima eleição? O senhor já vê algum sucessor? Como é que vê isso na política? Zé Carlos, Ronaldo, primeiro é uma satisfação muito grande estar aqui no momento democrático efetivamente, que muitas vezes essa palavra tem sido utilizada para justificar ações e aspectos não democráticos. A democracia é isso, é transparência, é publicidade, né? Quando se fala aí do voto impresso, atende exatamente esses preceitos da administração pública que são fundamentais. Quando você falou agora no início, Zé Carlos, sobre os militares na política, eu sempre busquei e busco referência, né, nos mais antigos. Basta lembrar, né, que tanto Caxias quanto Osório foram senadores da República. Então, não é novidade nenhuma o militar na parte política. Muitos militares sempre ajudaram prefeituras, governos, ajudaram parlamentares, nós temos muitos nessas áreas. A capacidade também dos militares permitiu com que alguns deles fizessem concurso para o próprio Congresso Nacional. Nós temos lá muitos, e no período que eu fiquei lá, me surpreendia cada vez mais com pessoas que eram militares e, pelo conhecimento que tinham, faziam prova para assessor legislativo, lograva êxito e trabalhavam na Câmara. Dentre esses, né, para citar dois mais conhecidos, o próprio Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que é capitão do Exército, fez concurso para a Corregedoria e depois para o Congresso e passou. O próprio Vitor Hugo, né, de Goiânia, que também fez concurso, passou. E nós temos lá mais de uma dúzia de pessoas que eram da vida militar e hoje prestam excelente assessoria. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade do militar com a política. O que nós temos que preservar sempre é
não fazer com que a instituição, o quartel, né, você vá num quartel para fazer política, né? No meu caso, e nunca distribuí um santinho dentro do quartel ou fiz qualquer discurso dentro de um quartel. Pelo contrário, os militares sempre muito ciosos, né? Evitavam muitas vezes de convidar para você fazer uma palestra exatamente para não achar que aquilo era uma propaganda política. Mas fiz muitas palestras no Rotary, no Lions. Então, nós temos que ter esse foco, que a política é muito importante, que os militares participarem da política são aspectos essenciais. Nós tivemos e temos aí 5 parlamentares, né, nas nossas atividades, e eu diria que dentro de uma representatividade de 513 deputados, você ter 5 integrantes das Forças Armadas é um número muito pequeno. Para ter uma ideia como é pequeno, só a Polícia de São Paulo conseguiu eleger 5 delegados federais, delegados da Polícia de São Paulo, eleitos deputados federais. Então, tem 5. Nós observamos que o próprio general Mourão, são 83, temos um senador. Então, essa representatividade, eu acho que ela é boa, que ela é positiva, que ela colabora em muitas áreas, porque o Exército ele permeia em muitas áreas, né? Na parte de defesa, fica evidente, nas relações internacionais, o Brasil tem tem adidos militares em mais de 50 países, então tem todo um trabalho nessa área de relações exteriores, tem todo um trabalho na área de segurança, que é fundamental, tem todo um trabalho na área de ciência e tecnologia. As Forças Armadas, elas têm todo um vínculo com a Marinha na área nuclear, tem todo um vínculo com a Força Aérea no programa do espaço brasileiro, que agora vai para um outro nível através dos satélites. Nós temos o próprio Exército com todo um vínculo, além do material militar, com uma atenção muito grande na guerra cibernética. Então, as Forças Armadas, elas são integrantes. As Forças Armadas, o pessoal da ativa, vai executar as suas atividades na área nuclear, na área cibernética, em prol do país. Não interessa, né, quem seja o presidente do país, nós temos que estar em condições de defender dos ataques cibernéticos, que são muito intensos, principalmente na área da Febraban, que é a área dos bancos. Então, eu vejo essa participação. Perfeito, Geraldo. Mas, assim, o senhor acha que agora, passado esse tempo, nós tivemos aí o governo Bolsonaro, que não foi um governo militar, um governo civil, né? Se a gente olhar aí a biografia do presidente Bolsonaro, ele tem muito mais tempo de vida político do que tempo de vida militar. E foi deputado 5 ou 6 vezes consecutivas e tal. Mas eu estava lhe perguntando também, além dessas grandes vantagens aí que foram realçadas sobre a participação dos militares, eventual, em política, como é que fica a liderança que o Bolsonaro tinha, uma vez que ele não pode mais concorrer? O senhor, como político, como é que vê isso? Zé Carlos, nós não podemos ainda descartar o presidente Bolsonaro. Num período, nós estamos aí há 3 anos das eleições, né? Num período muito menor que isso, o presidente Lula, que estava preso e que tinha réus confessos de empreiteiras, de pessoas vinculadas, de pessoas do próprio partido, né, com devolução de bilhões, e participou das eleições. Então, descartar uma hipótese do presidente Bolsonaro vir a participar ainda é pequeno.
você me perguntou sobre os representantes da direita. Então, eu vejo que, se o presidente Bolsonaro ficar impedido, ele pode apoiar outras pessoas. Nós temos o Tarcísio, que eu sou um fã do Tarcísio, né, pelo que ele representa. Nós temos também, lá em Minas Gerais, um governador que pode nos representar. Nós temos o Caiado, aqui em Goiás, que pode nos representar. Então, nós temos um volume, tem o Ratinho, né? São vários. Nós temos também, com um viés muito centrado, né, o próprio governador lá no Rio Grande do Sul, que pode compor uma vice-presidência de um desses que eu citei, buscando atrair totalmente o centro, né, para que pudesse participar. Nós temos aí, eventualmente, não pode descartar, né, nós temos o nosso senador, hoje, Moro, né, que na eleição passada tinha 15%, com posições, eu não digo para cabeça de chave de um ou outro desses que eu citei, mas para compor alguma estrutura. A própria Michele Bolsonaro, né, também uma pessoa muito competente. E lá em São Paulo, o Tarcísio ele vai ficar sob pressão o tempo todo, porque ele não tem nenhum ano de governador de São Paulo e todos os atos do Tarcísio são admirados, né? A participação do Tarcísio no problema que teve lá em São Sebastião, que é um problema semelhante ao que está tendo no Rio Grande do Sul, a participação no Tarcísio pela capacidade de investimentos que ele atrai, acreditando no governo do Tarcísio. São Paulo tem um volume de investimentos muito grande, pela forma como o Tarcísio tem tratado a segurança, dando um apoio efetivo para a segurança, como ocorreu lá no Guarujá, em que ele deu total apoio ao secretário Derrite. Então, não resta dúvida que também é um nome que a direita pode utilizar, que o próprio presidente, que é o grande maestro da direita, mas pode... Nós também temos o Hamilton Mourão e também não temos a Tereza Cristina. Não resta a menor dúvida. Eu sou um fã incondicional do general Mourão, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele como vice-presidente, nem todos tiveram essa oportunidade, excepcional, né? Também tivemos a Tereza Cristina como uma hipótese de candidata a vice do próprio presidente Bolsonaro, e muitas vezes, quando a gente levantava as vantagens, né, também, muitas vezes falava, é o presidente e o vice-presidente de origem militar, quem sabe a Tereza Cristina não pode atrair mais o segmento feminino, e pelo trabalho que ela representou no agronegócio, pelo trabalho que ela representa no estado dela. Então, Agora, nós temos muitos candidatos que podem ser utilizados. O próprio Marcos Pontes, com certeza, também vai se firmar e pode ser compor alguma dessas chapas. Então, agora, general, assim, ano que vem nós vamos ter uma eleição muito importante, né? Eleição de prefeitos, eleição de vereadores, e é uma eleição que não é uma prévia de 26, mas que os partidos que conseguirem mais prefeituras, conseguirem mais câmaras de vereadores, eles provavelmente estarão politicamente melhor instrumentalizados para a campanha de 26. Como é que está vendo essas eleições municipais? Acha que vai ser mantida uma maioria de deputados, perdão, de prefeitos e vereadores conservadores, ou não? O governo federal vai conseguir influenciar e ter a maioria das principais prefeituras? Como é que está vendo isso? Eu sempre cito, né, que os políticos mais importantes são os prefeitos e os vereadores. Nós estávamos conversando antes, eu dizia que eles são os políticos mais importantes porque eles dão a qualidade de vida do cidadão daquela cidade. Se a UBS, na área de saúde, está boa, a UPA, o hospital, né?
se a educação tem uma educação de qualidade, se o asfaltamento é adequado, se a urbanização ela está adequada, se a coleta de lixo está adequada, se a distribuição de água. Então, o prefeito é fundamental. E, Zé Carlos e Ronaldo, muitas vezes a pessoa se preocupa só com a cidade de São Paulo. Não, nós temos que nos preocupar, são 5.570 municípios. E você disse muito bem, Zé Carlos, quem tiver uma estrutura vai ter esses políticos trabalhando em prol daquele candidato a presidente. O Brasil é um país conservador. Quando você observa as ações, as condutas, elas são nesse sentido. Então, nós, de direita, temos que dar todo um foco, prestar atenção, nos predispomos. Eu tento convencer muitas pessoas que são lideranças para que eles concorram para a prefeitura de cidade pequena, para vereador cidade pequena, média, grande. Nós temos que ter bons candidatos. Isso vai ajudar o presidente Bolsonaro, vai ajudar outros candidatos que pensam da mesma forma que nós pensamos. Mas, general, você não acha que não está na hora da gente fazer a centro-direita, até centro-esquerda, fazer um fórum nacional de trabalho, de plano político, de políticas públicas, da mesma forma que o antigo e o atual ainda, Fórum de São Paulo faz, mas de uma forma torpe, né? Porque tem uma visão distorcida do mundo, né? Você não acha que está na hora da gente criar um fórum apropriado de debate sobre políticas públicas e centrado realmente na solução dos nossos problemas, unindo esse centro e centro-direita? O Ronaldo, discutir política pública sempre é muito importante. Todo momento é importante. Eu até comento para você olhar no seu celular e verificar, procura aí, Comissão Legislativa Participativa. E aí tem lá no menu dela atribuições. Você vai verificar que ela recebe propostas da sociedade. Muitas vezes, né, fóruns como os que você citou, né, ou organizações como nós temos de ADESG, de maçonaria, de Rotary, de Lions, de universidades, elas podem apresentar proposta direto ao Congresso Nacional. Então, está mais do que na hora, né, do cidadão e de todas essas organizações participar ativamente da vida política brasileira. Esse detalhe, quando nós falamos da educação, que a educação ela é fundamental, e ela é essencial. E nós deveríamos ter, a exemplo do que o Tarcísio começou a colocar, uma padronização no Brasil, igual tem na rede privada. O livro do Colégio Etapa, Objetivo, Progressão, Poliedro, Positivo, Ângulo e por aí vai, é o mesmo do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Sul, do Oiapoque ao Chuí. Então, nós tínhamos que ter, né, um programa. Muitas vezes nós discutimos muito mais determinado pontozinho, né, nessa parte e esquecendo o rabo, 97%. O rabo balança o cachorro, né? É por aí. E você repara, as crianças de 3, 4 e 5 anos é o período em que a criança é uma esponja. É um período em que os neurônios, as conexões lógicas, os dendritos formam a sinapse. Se nós tivermos uma educação infantil de qualidade, mas qualidade de boca cheia mesmo, né? Essa criança ela vai perdurar. Nós temos uma evasão muito grande na rede pública, porque a criança muitas vezes não consegue acompanhar a aula, porque não teve, com 3, 4 e 5 anos, uma condição adequada. O programa, então, está aí à sua disposição para suas últimas
palavras e foi um prazer tê-lo aqui hoje no Portal RC1, no programa Momento Democrático. Gostaríamos aí de escutar, então, suas despedidas. Por hora, dessa vez. Zé Carlos Matos e Ronaldo Bianchi, eu só tenho a agradecer. Dizer também que as pessoas devem participar da política, construir a política efetivamente. Tive a oportunidade de estar na Câmara, aprendi muito na Câmara dos Deputados. Dizem que é difícil aprovar um projeto, nós conseguimos aprovar em torno de 15 proposições. Dentre essas, eu saliento o número único para o cidadão brasileiro. Hoje, toda criança, quando nasce, traz na certidão de nascimento o CPF. Esse projeto é muito simples, prevê que essa criança, quando for tirar a identidade, em vez de ganhar um outro número na Secretaria de Segurança, ganha o mesmo número que é o CPF. Hoje, o cidadão pode ter 27 números de carteira de identidade, o que é um absurdo. Então, a identidade vai ser o mesmo número. Aos 16 anos, título de eleitor, 18, carteira de motorista, carteira de trabalho, número SUS, número de passaporte, todos terão o mesmo número. Saliento a importância de todos consultarem o Conect SUS, que ele é um programa que vai permitir, hoje é um projeto de lei, que participamos também, da caderneta de vacinação digital, principalmente para as mães mais humildes, poderem acompanhar que vacina deu. Eu tenho certeza, não tenho, ali está certinho as vacinas que a criança tomou. Ele é muito importante e ele caminha para um prontuário eletrônico brasileiro, uma coisa extraordinária. Saliento aí o teste do pezinho ampliado, que muitos deputados participaram, e outros tantos importantes. Então, eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui conversando. Todos nós temos que estar sempre com um foco no bem comum, com um foco no cidadão, que com certeza nós vamos conseguir o Brasil que todos nós desejamos. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado a todos. Até logo. Satisfação. Tchau, tchau. Abraço.